Quando pensas na economia do ano, pensas num país com altos salários, empresas desenvolvendo novas tecnologias, mercado de habitação dinâmico, baixos impostos. Ou pensas num país com greves gerais, manifestando-se contra os baixos salários, sem qualquer empresa que te venha à mente quando se fala desse mesmo país, com um mercado de habitação inacessível para os seus próprios habitantes e uma das estruturas de impostos mais complexas e altas do mundo. Pois bem, para a revista The Economist, a economia do ano é a de Portugal. Deixo-te a ti decidir quais das duas descrições que mencionei melhor se enquadra a Portugal. O vídeo de hoje não é para estragar a festa ou desanimar, mas também não será para bater palmas cegamente. É para perceber exatamente o que este artigo trata, mede, menciona e se esse título de Economia do Ano se traduz para a vida do cidadão comum. Ora, desde há 5 anos, todos os anos, a revista britânica The Economist analisa o que classifica como as economias mais ricas do mundo, utilizando um conjunto de fatores estatísticos e indicadores económicos e ignorando slogans políticos ou sondagens de satisfação. Todos os anos emerge deste ranking a economia mais bem comportada. Este ano o campeonato foi entre 36 economias, sendo que, como já disse, Portugal levou o lugar de topo. É por isso importante perceber o que leva o The Economist a colocar a economia portuguesa em primeiro lugar, à frente de países como Luxemburgo, Suíça, Estados Unidos ou Irlanda. O ranking usa 5 critérios relativamente simples. Primeiro, quão longe está a inflação subjacente dos 2% que o Banco Central define como objetivo. Segundo, em quantas categorias de bens e serviços os preços estão a crescer acima desses 2% ao ano. Terceiro, quanto cresceu o PIB no último ano. Quarto, quanto subiram ou desceram em média as ações na bolsa e, por fim, como evoluiu o emprego, ou seja, se o número de pessoas a trabalhar aumentou ou diminuiu. No artigo onde a economia portuguesa é ironicamente descrita tão doce como um pastel de nata, o The Economist justifica que um dos maiores fatores para Portugal tomar o lugar de topo é, na verdade, a má performance das verdadeiras economias de topo, como, por exemplo, as dos países nórdicos da Europa. E demonstra ainda como a sua classificação é deturpada, como se pode observar, por exemplo, no caso da Suécia, em que perde vários lugares no ranking por ter uma inflação demasiado baixa, argumentando que apresenta um risco para deflação, que é um fenómeno económico, onde os produtos e serviços de um país baixam de preço e é verdadeiramente perigoso por causas que mereceriam um vídeo apenas sobre as mesmas. A verdade é que uma inflação baixa é sobretudo benéfica para o cidadão comum. A própria revista também admite que, por exemplo, no caso da Irlanda, o PIB pode ser distorcido por causa das grandes multinacionais que se instalaram no país, diga-se apenas de passagem que estão na Irlanda porque o sistema fiscal da mesma assim o permite, obviamente. Ora, por isso, a própria revista que coloca Portugal em primeiro também reconhece que, por vários fatores, o seu próprio ranking é deturpado e mesmo uma simplificação grosseira da realidade. Em resumo, o artigo faz aquilo que promete. Pega em 5 números, compara 36 países e declara um vencedor estatístico para 2025. O problema não está na matemática que usam, mas no salto que se faz a seguir, transformar um bom lugar na tabela para uma espécie de certificado de saúde económica total. É precisamente esse salto entre o ranking e a vida real que vamos desmontar na parte seguinte do vídeo. A classificação sobre a inflação para o The Economist, a chamada Core Inflation, ou inflação subjacente, exclui precisamente dois dos setores que mais doem no bolso do cidadão comum: alimentação e energia. No Boletim Económico do Banco de Portugal, que vou usar como base nesta parte do vídeo, a inflação subjacente usada para avaliar a tendência dos preços também exclui, além da energia e alimentação, os produtos considerados voláteis ligados ao turismo. Ora, com todas estas limpezas estatísticas, o Banco de Portugal projeta para 2025 uma inflação subjacente em torno dos 2,3%, depois de 5,4% em 2023 e 2,7% em 2024. O que é que isto quer dizer traduzido para a realidade? Ora, muito simplesmente quer dizer que os preços continuam a subir, apenas deixaram de subir tão depressa como no pico da crise. Uma inflação mais baixa não quer dizer que os bens que se compram estão a ficar mais baratos, quer apenas dizer que a subida de preços abrandou. Se olharmos com atenção para o cabaz, percebemos a diferença entre a média e a vida real. Os bens alimentares não transformados, por exemplo a fruta, legumes, carne, peixe, tiveram aumentos homólogos de cerca de 4,9% no segundo trimestre de 2025 e 8,4% na média de julho e agosto.
Ao mesmo tempo, o índice limpo, sem energia, alimentação e turismo, manteve-se estável entre 2,3% e 2,4%. Ou seja, o indicador que é bonito entra no ranking, está calmo, mas os preços daquilo que o cidadão compra e depende todas as semanas no supermercado continuam a subir bem acima dos tais 2%. O próprio Banco de Portugal admite que, apesar da inflação média ter regressado a valores em torno de 2%, hoje existe muito mais dispersão nas variações dos preços dos diferentes bens e serviços. Traduzindo, já não vivemos num cenário em que quase tudo sobe 2% ao ano. Vivemos num cenário onde alguns preços sobem pouco ou nada e outros sobem 5%, 8% ou 10%. O BCE reconhece, aliás, que a inflação no futuro será mais volátil e incerta do que no passado, o que é uma forma elegante de dizer que o cidadão tem de se habituar a uma espécie de montanha-russa na carteira nos preços, mesmo quando a média dos gráficos parece tranquila. Quando o The Economist descreve que Portugal é um caso de sucesso porque tem inflação baixa, está a falar deste número médio, limpo, higienizado, que se encaixa bem na meta dos 2%. Tecnicamente não está errado, mas se perguntarmos a quem paga renda, alimentação, transportes e contas de energia se sente que vive num país de inflação controlada, a resposta talvez seja menos otimista. A estatística conta uma história, o talão do supermercado conta outra. E é nesta diferença entre o indicador e a experiência diária que o rótulo de Economia do Ano começa a encolher. Passando agora para a questão do PIB, o mesmo boletim económico do Banco de Portugal prevê para 2025 um crescimento de 1,9%. Já o The Economist trabalha com um valor de 2,3%, que é até mesmo superior à previsão do próprio Orçamento do Estado para 2025, que é produzido pelo Governo, ou seja, tem todo o incentivo para ser otimista, e aponta para 2,1% face a 2024. Ou seja, mesmo no cenário mais favorável, o PIB português não cresce muito acima da inflação projetada, quanto mais ao ponto de justificar um discurso de milagre económico. Pergunto eu, por isso, como crescerá o PIB em Portugal? Segundo o próprio Banco de Portugal ainda, o consumo privado terá uma variação de 0,9% entre 2025 a 2027, comparado a 0,6% entre 2020 a 2024. Pergunto eu se tu, desse lado, te sentes com mais dinheiro no bolso para gastar no futuro próximo ou se tens vindo a ter que te conter nos gastos. Quem analisou também outros pontos importantes nesta questão foi Miguel Morgado. Ora, vejamos o seu excerto. Temos chamado a atenção para isso, o Economist não o faz, devia fazê-lo por honestidade. A que é que se deve este relativo bom desempenho das economias do Sul? De 3 fatores que não são repetíveis. Esse é que é o nosso grande problema. Em primeiro lugar, um boom turístico em todo o Mediterrâneo que já não é possível de manter com as mesmas taxas de crescimento. Há limites para o aumento da capacidade turística em Portugal, Grécia, Espanha, Croácia também. A Croácia é aqui um país que tem tido uma economia muito pujante, até mais pujante do que a portuguesa e do que a grega nos últimos anos. Teve uns fluxos migratórios que expandem o PIB, não expandem o PIB per capita, o nível de vida, que isso é outra confusão, mas expandem o PIB dos países, Portugal, Espanha, Croácia, todos têm tido grandes fluxos migratórios. E depois, finalmente, o PRR. Claro. O PRR tem inundado estes países de dinheiro, porque eles foram os grandes beneficiários. Nós, os gregos, os espanhóis, e a Croácia também, fomos os grandes beneficiários do PRR. E o PRR também está quase a esgotar. Comecemos pelo turismo. Segundo o World Travel and Tourism Council, em 2023, o turismo já representava cerca de 19,6% do PIB português. Isto significa que aproximadamente 1/5 da economia depende, direta ou indiretamente, de turistas. Estamos a falar de um setor de baixa produtividade média, fortemente concentrado em serviços de margens reduzidas e que, como o próprio Morgado sublinha, não consegue escalar indefinidamente ao ritmo dos últimos anos, sob pena de transformar o país numa espécie de parque temático para visitantes. Além disso, é também um setor extremamente vulnerável a choques. Em 2020, com os confinamentos e as restrições a viagens durante a pandemia do Covid, o PIB português caiu cerca de 8%, registrando uma das maiores quebras da União Europeia, precisamente porque o turismo colapsou quase de um dia para o outro. Quando o quinto da economia depende de aviões a aterrar e gente de fora a consumir, basta um evento excepcional para deitar por terra a tal economia do ano. Outro ponto ainda que Miguel Morgado sublinha, e com razão, é o dos fundos europeus, os PRRs e os fundos de coesão. Entre 2021 e 2027, Portugal receberá cerca de 23 mil milhões de euros de fundos da União Europeia e só em 2005, onde está previsto um superávit orçamental de cerca de 320 milhões de euros num ano em que entram aproximadamente 5,2 mil milhões de euros em fundos de coesão e outros instrumentos. Assim é fácil apresentar um PIB robusto. Uma parte significativa desse crescimento é literalmente paga por transferências vindas de Bruxelas
não por aumento de produtividade interna. O que o ranking do The Economist faz é tirar uma fotografia de um ano em que tudo correu relativamente bem para este modelo, turismo em alta, fundos europeus a entrar, consumo ligeiramente a reagir, condições financeiras a aliviar. Ora, isso não é falso, os números estão lá e valem o que valem. Mas transformar esta fotografia num certificado de robustez estrutural é outra conversa. É confundir um ano favorável com um modelo sólido e se com turismo a bombar e milhares de milhões de euros europeus a cair na conta, mesmo assim o país não consegue crescer muito mais do que 2%, o problema talvez não seja do ranking, é mesmo do modelo. É aqui que a medalha de economia do ano deixa de ser um troféu inocente e passa a ser quase um lembrete irónico. Lembra-nos não o quão extraordinários fomos, mas o quão pouco temos sido capazes de fazer com condições excepcionalmente favoráveis. Dinheiro barato, fundos europeus em abundância e um fluxo turístico recorde. Num país que continua com salários baixos, fuga de jovens qualificados, produtividade estagnada, um crescimento de 1,9% não é o início de uma nova era. É apenas um ano simpático numa economia estruturalmente frágil. Também é verdade que, em 2025, quem tinha dinheiro investido na Bolsa Portuguesa não se pode queixar. O índice PSI valorizou cerca de 25% desde o início do ano, um desempenho muito forte em termos internacionais e um dos fatores que ajudam Portugal a ficar bem classificado no ranking do The Economist. Para o investidor, isto é uma boa notícia. As empresas cotadas valem mais, o mercado parece saudável e o capital estrangeiro talvez olhe para Portugal com mais atenção. Mas basta olhar para a composição do PSI para perceber o que é que na realidade está a subir. O índice é dominado por bancos, energia, utilidades, retalho alimentar, materiais e construção. BCP, EDP, Galp, Jerónimo Martins, Navigator, REN, Mota-Engil, Corticeira Amorim, Semapa, CTT, NOS, entre outros. Ou seja, setores maduros, intensivos e capital, com ganhos de produtividade relativamente lentos. Não há uma única empresa de software, semicondutores, biotecnologia ou outro ramo tecnológico de fronteira que puxe o índice para um patamar de inovação comparável ao que se vê nos outros países. Em resumo, o PSI subir 25% é ótimo para quem tem ações destas empresas e excelente para a fotografia estatística que o The Economist tira ao país. Mas não significa que o Portugal se tenha tornado de repente uma economia de alta tecnologia e elevado valor acrescentado. Significa apenas que os mesmos setores de sempre, banco, energia, consumo básico, materiais, foram reavaliados em alta num ano favorável. É mais um sinal de que a nossa bolsa reflete uma economia velha a valorizar bem, mas não necessariamente uma economia nova a nascer. Perante tudo isto, a conclusão é menos glamourosa do que o título da revista sugere. Portugal é, em 2025, a economia do ano, num ranking que fotografa um momento favorável. Turismo forte, fundos europeus abundantes, inflação controlada nas médias, uma bolsa dominada por setores tradicionais em alta. Nada disto é mentira, mas também nada disto muda o facto de o cidadão comum continuar a viver num país de salários baixos, habitação proibitiva e perspectivas moderadas de mobilidade social. Do lado político, o reflexo foi previsível. Quem governa ergue o artigo do The Economist como se fosse o certificado notarial da sua competência, tirando selfies com o pastel de nata estatístico, colocando ou colando, aliás, ao Orçamento de Estado como selo de qualidade. Parte da oposição, em vez de discutir seriamente o que estes números revelam e escondem, limita-se a desvalorizar tudo como propaganda, como se um bom desempenho relativo num ano mau para a Europa inteira fosse irrelevante. O problema é que nem a euforia nem o cinismo pagam contas. Um país que precisa de 23 mil milhões de euros em fundos europeus, que depende em 20% do turismo e que vê os seus jovens mais qualificados a sair em massa, não pode confundir um crescimento de 1,9% com uma nova era de prosperidade. A medalha de economia do ano é simpática, mas enquanto não houver um modelo que suba a produtividade, valorize o trabalho qualificado e reduza a dependência de choques externos, continua a ser apenas isso, uma medalha. Por isso, talvez a pergunta não deva ser se Portugal é ou não a economia do ano, mas outra bem mais incómoda. O que é que quem governa vai fazer com esta janela de oportunidade para reformar o país a sério, antes que a próxima crise prove, outra vez, que o ranking era mesmo só um pastel de nata bem decorado, em cima de um bolo estruturalmente rachado?